Olá, boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Prof. Patrícia Doblinski. Eu vou recebendo a galera que está chegando aqui ao vivo comigo. E você que vai assistir essa live gravada, fica à vontade para poder adiantar um pouquinho, tá bom? Para entrar direto no assunto. Ana chegando por aqui, a Maiara, o João, a Daniele, sejam bem-vindos, Camille, deixa eu tentar acenar para essa galera linda que tá chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, gente, clica aí no aviãozinho, a Ellen chegou por aqui, a Luciana, vamos lá, vamos entrando, vamos chegando, puxa a cadeira, pega a água de vocês, que hoje vai ter muito conhecimento compartilhado por aqui. A gente vai fazer uma live bem bacana, bem prática, uma live bem prática mesmo. Vou trazer algumas coisas do cotidiano da farmácia para vocês. Aproveita, clica aí nesse aviãozinho que tem aqui abaixo e compartilha essa live. Manda essa live para um colega de faculdade que estuda com você. Manda essa live para alguém que trabalha com você lá na farmácia, na unidade básica de saúde. Porque é muito bom compartilhar conhecimento, né? E sejam bem-vindos. Então vamos lá, antes da gente começar por aqui, gostaria que vocês colocassem aí nos comentários para mim se você é calouro por aqui, se é a primeira live da Prof. Patrícia que você assiste ou se você já é veterano. Marília Gabriela já chegou por aqui também, a Bru. Eu não tô conseguindo acenar para todo mundo, tá? Para alguns aqui eu consigo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Coloca aí nos comentários para mim. Obrigada, Marília. Coloca para mim nos comentários se você é calouro ou se você é veterano. As minhas lives acontecem todas as quintas-feiras às 19h30 aqui no Instagram, tá bom? Então vocês são meus convidados porque tudo isso é feito para vocês, para ajudar vocês, para compartilhar conhecimento, porque eu quero que vocês dominem a aplicação de injetáveis. Eu tenho percebido com muita frequência e tenho recebido com muita frequência aqui no meu Instagram pedidos de colegas, né, que estão com dificuldades na aplicação de injetáveis, que têm dificuldades com técnicas específicas, mas acima de tudo, muitos profissionais que têm bastante insegurança com o serviço farmacêutico de aplicação de injetáveis. Então é muito importante a gente conversar sobre isso e eu sempre estou falando sobre isso aqui com vocês, que vocês precisam trabalhar isso e o farmacêutico, o técnico, o atendente, o enfermeiro, gente, tem que saber fazer injetáveis, né? É uma questão não só de realização pessoal, profissional, mas é para atender uma demanda do mercado de trabalho. Hoje, se você vai procurar um emprego numa farmácia, numa drogaria, é um pré-requisito você estar apto e você saber aplicar uma injeção. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade de muitas pessoas. Uma realidade que a gente pode mudar e por isso eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês, tá bom? Então, eu sei das inseguranças que vocês vivem, eu sei das dúvidas que vocês têm, eu compartilho dessa ansiedade por mais conhecimento e é por isso que a gente está aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar de cabeça no nosso conteúdo, que eu tenho muita coisa legal para conversar com vocês e durante essa live eu vou trazer uma surpresa para vocês. Eu vou revelar uma novidade bem bacana, então fica aqui comigo, não vai embora, porque a gente vai conversar sobre muita coisa boa, tá? Muito coraçãozinho por ali, clica mesmo nos corações. Quando vocês clicam nos corações, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante, ele vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Tudo bem, Aureli? Boa noite. Vamos lá, então. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que a imagem não tá tão legal. Eu separei para vocês 3 casos de farmácia, tá? 3 casos acontecidos em farmácia, onde eu vou trazer aqui para nós refletirmos e para a gente conversar sobre esses casos que aconteceram. Depois eu posso abrir para vocês me mandarem sugestões e para vocês também compartilharem comigo algum caso de farmácia que você queira compartilhar. O primeiro caso de farmácia que eu vou trazer aqui é um caso de farmácia que foi compartilhado com uma seguidora por direct, tá? Então já tem um tempinho que isso aconteceu e é uma situação assim muito interessante e eu quero que você que está aqui comigo assistindo essa live,
você que já aplica injetáveis, você que está fazendo a graduação, o curso técnico, você que já tem alguma experiência, eu quero que você avalie a situação que eu vou contar aqui para ver se isso já aconteceu com vocês. Então é muito importante que vocês imaginem isso que eu vou contar, isso que eu vou compartilhar. Poxa, será que isso já aconteceu comigo? Será que eu já fiz alguma vez isso? Para você tirar o máximo de aprendizado possível dessa live que a gente vai trazer aqui hoje. Porque o meu objetivo hoje é trazer 3 casos de farmácias diferentes, que vai trazer para nós diferentes reflexões e que vocês poderão utilizar aí na sua prática, no seu dia a dia. E o meu maior objetivo aqui é compartilhar o meu conhecimento e ajudar vocês nessa trajetória, nessa caminhada, para que vocês possam dominar a aplicação de injetáveis e acabar com todas as dúvidas. Então vamos lá. A seguidora me mandou o seguinte, tá? Ela relatou que ela era acostumada, ela mandou bem assim: prof, eu já tenho o hábito de aplicar um wine no meu marido. Ela não falou qual era o wine. Para quem não sabe, AINE é uma abreviação para anti-inflamatório não esteroidal, então é uma classe de drogas que é aplicada com muita frequência em farmácias e drogarias, tá? E ela disse que ela tinha já o hábito de aplicar o AINE no esposo dela, mas que ultimamente tinha aparecido caroços no bumbum do marido, e ela não sabia por quê, e que ele vinha reclamando de muita dor. Então olha só, gente, a gente tem várias coisas aqui pra gente considerar, tá? Várias coisas pra gente considerar. Antes de mais nada, eu não vou entrar aqui no mérito da discussão se tinha receita, se não tinha receita. Mas vocês sabem, a Prof. Patrícia está trabalhando isso aqui com vocês já há um bom tempo, que nós não podemos aplicar injetáveis em farmácia sem prescrição médica. E vocês podem me chamar de Prof. Caxias, Prof. Sonhadoras. Por vezes na graduação eu tinha alunos que diziam assim para mim: prof, você viaja na maionese, porque na prática não é assim. E eu sei que na prática existe esse hábito, e dependendo do lugar, de se aplicar o injetável sem prescrição médica. Então, fica aqui o meu pedido e a minha reflexão. Toda vez que nós decidimos fazer alguma coisa, independente daquilo que eu vou fazer, eu tenho que estar preparada para arcar com as consequências dos meus atos, tá? Então, quando você opta em infringir o código de ética, infringir uma RDC que regulamenta a aplicação de injetáveis em farmácia, e quando você decide, por conta e risco, aplicar um injetável sem prescrição, esteja preparado para assumir as consequências dos teus atos, tá bom? Por quê? Porque muitas coisas podem acontecer e é por isso que eu tenho que ter uma prescrição médica, eu tenho que ter um pedido médico para eu fazer a aplicação do injetável. Até porque eu vou preencher uma declaração de serviço farmacêutico para aplicar essa injeção. E se não tem prescrição médica, para que eu vou preencher o documento? Se o documento é para provar que aquele médico prescreveu. Vocês lembram que a DSF ela traz as informações do médico, do paciente e do medicamento. Então fica aqui a minha dica. Eu sei que em diferentes regiões do país, em diferentes locais acontecem coisas das mais variadas, mas fica a minha dica, fica o meu pedido para que você profissional seja consciente e não faça sem a prescrição médica. Então, você pode estar fazendo outras indicações de tratamentos por via oral, usando outras formas farmacêuticas, mas não é injetável sem prescrição, tá bom? Injetável só com prescrição. Então, vamos lá. Que motivos eu poderia pensar ou imaginar? Eu quero que vocês me ajudem hoje, hein? Eu vou ficar de olho no que vocês vão escrever aqui nos comentários. Que motivos o que poderia estar acontecendo para o glúteo desse paciente aí começar a apresentar nódulos? Então aí ela contou que já fazia o AINE no bumbum do esposo há um certo tempo, com uma certa periodicidade, e que ele começou a reclamar de dor e começou a ter caroços ali na região. Você que está aqui nessa live, que já acompanha os conteúdos da Prof. Patrícia, você suspeita do que possa estar acontecendo? Coloca para mim nos comentários. Vamos lá. Quero ver se vocês
Estão ligados aí no que a prof tem explicado para vocês nessas aulas todas que a gente tem feito aqui no Instagram? Você tem noção do que pode estar acontecendo? Sim ou não? Coloca lá para mim nos comentários. Vocês estão preguiçosos hoje. Não fazer análise da fisiologia do paciente. Por aí, Marília, a gente pode ter várias coisas aqui, né? Então vamos lá, o que eu tenho que considerar? Quando eu vou aplicar uma injeção no paciente, eu sempre tenho que fazer uma boa anamnese antes de fazer essa aplicação. Nessa anamnese, rodízio, muito bom, olha o que surgiu ali, rodízio do local de aplicação, refluxo do medicamento, seringa não tinha o tamanho adequado, a agulha, tá? A agulha não tinha o tamanho adequado. Então vamos lá, que legal, gente, estou muito feliz, vocês estão ligados, hein? Sinal que vocês são assíduos aqui nas aulas da Prof. Patrícia. Quando a gente começa a aplicar injeções repetidamente no mesmo local e no mesmo músculo, eu diria que essa musculatura ela vai ficando saturada e eu preciso promover um descanso desse músculo. Então eu tenho que fazer um rodízio dos locais de aplicação. Então, faço aqui até uma piada, é rodízio de local, não é rodízio de pizza, não é rodízio de picanha, é um rodízio dos locais. Como assim, prof? Então, por exemplo, quando você tiver um paciente na tua farmácia que vai fazer várias injeções, e isso é muito comum, não só com anti-inflamatórios não esteroidais, mas também com antibióticos, você vai fazer todo o registro na declaração de serviço farmacêutico e você vai ter um perfeito controle dos locais de aplicação. Então, por exemplo, no primeiro dia, você vai anotar na declaração de serviço farmacêutico que você aplicou no glúteo direito. Aí o paciente volta no outro dia ou depois de 2 dias, vai depender muito da posologia daquele medicamento, você vai aplicar no glúteo esquerdo. Na terceira tomada, você vai para o ventroglúteo direito, depois você vai para o ventroglúteo esquerdo. Até você voltar no glúteo direito novamente, tu percebe que você fez um rodízio, porque você foi aplicando cada dia num lugar diferente. Então você vai dando condições daquelas fibras musculares absorverem na sua totalidade aquele medicamento. É claro que nós temos que avaliar vários fatores, diversos fatores, esse é um deles, né? E vai depender muito do medicamento que está sendo administrado. Por exemplo, se for um medicamento em suspensão, um antibiótico do tipo penicilina, do tipo ceftriaxona, são substâncias mais pesadas de serem absorvidas. A própria penicilina, ela tem alguns cristais, precisam ser feitas por via intramuscular profunda e são fármacos que ficam em depósito no músculo e vão sendo liberados lentamente na corrente sanguínea. Então, o quanto mais eu puder promover esse rodízio, melhores serão as condições para as próximas aplicações, maior adesão terapêutica eu vou ter e mais segurança de que eu vou ter uma eficácia eu vou ter. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque o paciente não vai ter dor, porque eu vou amenizar possibilidades de formação de abscesso, de caroço e de desconforto para o meu paciente. Então, o primeiro ponto, e neste caso aqui, eu questionei ela, porque daí a gente começou a conversar por direct, e aí eu perguntei a ela, você está fazendo o rodízio dos locais de aplicação? E eis que eu ouço não, né? Porque ela escreveu do outro lado, prof, o que é o rodízio? Então ela não sabia que tinha que fazer rodízio. E tá tudo bem. Pode ser que muitos de vocês que estão aqui assistindo essa live também não saibam, porque nunca ouviram falar disso. Está tudo bem. O importante é você aprender agora. E é por isso que a Prof. Patrícia tá aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês, tá bom? Então, primeiro aspecto a ser considerado, o rodízio dos locais de aplicação. Se você começa a aplicar, por exemplo, você faz sempre no glúteo direito, aquela musculatura vai ficando sobrecarregada, as fibras vão ficando endurecidas, você tem inchaço, nodulação e dor, principalmente dor e desconforto, e automaticamente eu não tenho uma boa absorção do fármaco. Segundo ponto que eu consideraria aqui é avaliar qual foi o tamanho da agulha aplicada, usada para aplicar essa medicação.
Por quê? Porque não é a mesma agulha para todo mundo. Embora muita gente pense que eu posso usar uma 25x7 padrão para todos os injetáveis, as pessoas estão muito enganadas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Nós temos diferentes tamanhos de agulha e quando eu falo, por exemplo, de uma agulha 25x7, eu estou falando de uma agulha como essa aqui, deixa eu aproximar da câmera. Essa é uma 25x7. O que quer dizer 25x7? 25 é o tamanho da agulha, o comprimento da agulha. Então ela tem 2,5 centímetros de comprimento, tá certo? E 7 é o diâmetro, é o tamanho do buraquinho por onde o líquido vai passar. Eu poderia mostrar para vocês o diâmetro com um canudinho, aqui ó. Então quando você olha lá no canudinho, vamos colocar lá na frente da câmera. Opa, viram? Ó, olha lá. Quando você olha lá no canudinho, esse orifício por onde o líquido passa, quando eu chupo, quando eu estou tomando uma Coca-Cola, esse é o diâmetro do canudo. Assim eu tenho o diâmetro da minha seringa, tá? Então o diâmetro calibre 7, ele é um calibre que eu devo utilizar para substâncias aquosas. Por exemplo, um diclofenaco, uma Voltaren. Se eu for aplicar uma substância que está em suspensão, como uma ceftriaxona, ou uma substância oleosa, eu uso um calibre maior, eu uso um calibre 8, tá? Mas aqui o que eu quero chamar atenção, o que é mais importante é o tamanho dessa agulha. Por quê? Porque a agulha é o instrumento, o equipamento que eu vou usar para levar a medicação lá para dentro do músculo. E essa agulha vai ser introduzida no ângulo de 90 graus no músculo do paciente. E como é uma injeção intramuscular, ela tem que ser feita profunda e essa agulha precisa chegar no músculo do meu paciente. Então, vamos lá para as minhas esponjas maravilhosas. Quem já é aluno da Prof. Patrícia já conhece as minhas esponjinhas, né? Deixa eu acenar para essa galera linda que está chegando aqui. Que legal, muita gente chegando. Fiquem comigo que eu vou revelar uma surpresa bem legal para vocês hoje, tá? Durante a nossa live. Uma surpresa que eu venho prometendo há dias para vocês. Então, quem já tá por aqui há mais tempo conhece bem as minhas buchinhas. Eu vou desabilitar os comentários para vocês enxergarem, tá bom? Só um pouquinho. Olha só. Imagina que aqui eu tenho uma simulação dos tecidos do nosso corpo. Então, a primeira camada de tecido mais superficial aqui tá em branquinho. Em azulzinho eu tenho a tela de tecido subcutâneo, que é a gordura, e o músculo é a parte amarela, tá aqui embaixo. Quando eu vou fazer uma injeção intramuscular, então imagina que essa seguidora que estava fazendo a injeção no marido dela, a agulha ela é introduzida no ângulo de 90 graus na pele e essa agulha tem que chegar no músculo. Porém, se o meu paciente for mais gordinho, por exemplo, como esse aqui, a espessura de tecido adiposo ela é diferente. Comparem. Aqui, um paciente magro, espessura de tecido adiposo aqui está em azul, bem mais estreito. E neste paciente aqui eu vejo um paciente bem mais gordinho, fofinho. Vocês acham que a mesma agulha que eu aplico aqui, eu vou aplicar aqui? Deixa eu habilitar os comentários. Conta pra mim, vou usar a mesma agulha sim ou não? Vamos lá, minha gente, cadê os meus alunos assíduos das minhas aulas aqui? Eu vou usar a mesma agulha? Vocês acham que a mesma agulha que eu uso para aplicar nesse, eu uso para aplicar nesse? Não, né? Não, não tem condição. Só que na prática, meus amores, o que acontece? As pessoas aplicam. Eu acho muito engraçado quando eu converso com algumas pessoas e já tive a oportunidade de conversar com colegas farmacêuticos, com colegas atendentes, balconistas, né? Falando sobre injetáveis. Ah, você usa diferentes, você troca agulha quando você vai fazer a aplicação? Não, eu troco. E que agulhas você tem aí na farmácia? Eu tenho 25x7. Tá, mas só? Você usa 25x7 para tudo? Sim, eu uso para tudo. Muita gente aprendeu assim.
Quando eu estava na faculdade, eu também aprendi assim, há mais de 20 anos atrás, só que as coisas mudam, as coisas saem do lugar, as coisas evoluem. Então a gente tem vários trabalhos publicados que demonstram que grande parte das reações adversas provocadas por medicamentos injetáveis acontecem porque a medicação que era para chegar no tecido intramuscular, ela fica no tecido adiposo. Além disso, eu tenho o refluxo do medicamento que volta para a tela adiposa. E muitos medicamentos, quando ficam nesse tecido adiposo, começam a provocar processos inflamatórios que podem inclusive evoluir para a formação de abscesso, tá bom? Então, eu tenho que avaliar todos esses fatores. Fazer o rodízio dos locais de aplicação, verificar a anatomia do meu paciente para ver qual é a espessura do tecido adiposo dele, para ver se eu vou usar uma agulha 25/7 ou 25/8, dependendo da característica do fármaco, e se ele é um paciente mais gordinho, eu vou usar uma 30/7 ou uma 30/8. Por quê? Porque eu vou usar uma agulha mais longa, eu vou usar uma agulha mais comprida. Tá certo? Associado a isso tudo, a gente ainda tem o quê? A técnica. Eu tenho que saber se a técnica utilizada foi adequada, se foi feita uma técnica correta. E não adianta, gente, hoje em dia, você quer fazer uma aplicação perfeita, você tem que usar a trilha em Z para tudo. Tá? Porque quando você usa a trilha em Z, você impede refluxo da medicação e você deixa a medicação bem profunda no músculo, portanto, ela não volta para a tela subcutânea, eu não tenho processos inflamatórios. Tem dúvidas sobre isso? Vocês querem saber mais sobre isso? Eu vou contar tudo para vocês num evento 100% online e gratuito que vai começar no dia 2 de novembro. Tá? Então, eu vou aproveitar aqui, já fazer um parêntese e convidar vocês para a jornada do aplicador de injetáveis. Então, eu vou fazer esse evento. Vai ser um evento muito bacana, é um evento que eu estou preparando com muito carinho junto com a minha equipe. Ele vai começar no dia 2 de novembro e as inscrições foram liberadas. Agora, há alguns minutos, tá? Depois que acabar a live aqui, vocês vão lá se inscrever para o evento. Como que vocês vão fazer isso? Como eu disse, é online, é gratuito, todo mundo pode fazer, você pode convidar quem você quiser, então aproveita, convida todo mundo lá da tua sala, do curso técnico, do curso de enfermagem, do curso de farmácia, convida todo mundo que trabalha na farmácia com você, basta vocês entrarem aqui no meu perfil, lá no meu perfil do Instagram, ali na capa do Instagram onde tem a minha foto, que aparece os destaques, tem um link, é o único link clicável que tem ali no meu perfil. Você vai clicar naquele link e você vai para a página de inscrição. Aí vocês vão preencher com o nome, com o e-mail de vocês, vão fazer a inscrição, tá bom? E aí vocês também vão entrar no grupo de WhatsApp, tá certo? Entrando para o grupo de WhatsApp, vocês vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer no evento. É muito importante que vocês entrem para o grupo de WhatsApp, porque neste grupo de WhatsApp é onde serão compartilhadas todas as informações sobre as aulas, todos os presentes, os materiais, os bônus que vão rolar durante esse evento, porque vai rolar muita coisa legal. Vai ter muito material de apoio, vai ter muita coisa boa e eu vou compartilhar tudo isso com vocês lá no grupo de WhatsApp, beleza? Então, essas coisas que eu tô falando aqui, inclusive que eu citei agora, trilha em Z, eu vou mostrar tudo isso para vocês dentro da jornada. Dentro da jornada do aplicador de injetáveis, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, para vocês irem do zero à aplicação de injetáveis com segurança e com confiança, tá bom? Então vem participar desse evento, vai ser incrível, vai ser muito especial. E aí, o evento vai começar dia 2, a gente vai ter aula dia 2, 3, 4 e 5, sempre às 8 horas da noite pelo YouTube. Por isso que tem que entrar no grupo de WhatsApp, porque você recebe o link para assistir a aula lá no grupo. E aí, depois dessas aulas, no dia 8 de novembro, eu abro as inscrições para o método Injetáveis Descomplicados, tá? Eu vou abrir uma nova turma do Injetáveis Descomplicados, mas aí a gente conversa disso depois, porque agora vamos focar no evento, onde eu vou compartilhar muito conteúdo com vocês, eu vou mostrar para vocês que é capaz que vocês podem dominar a aplicação de injetáveis, beleza? Então vamos lá!
Muita gente acenando por aqui. Eu já vi que mandaram dúvidas ali na caixinha. Daqui a pouco eu vou olhar a dúvida de vocês, tá? Então vamos lá para o próximo caso de farmácia. Então esse ficou claro. No caso desse caso de farmácia aí, dessa aluna, eu consegui descobrir que os nódulos que o esposo dela estava apresentando é porque ela estava usando uma agulha inadequada e ela não estava fazendo o rodízio dos locais de aplicação. Então, gente, quando você faz alguma coisa errada, começa a acontecer uma sucessão de coisas erradas. Eu sempre digo, não adianta nada o paciente ir lá no melhor médico que tem na cidade, vai no médico bom, vai no especialista bom, o cara faz uma boa prescrição, ele descobre o que o paciente tem, ele faz uma indicação legal, uma prescrição legal. Se quando chegar lá na farmácia, o cara que vai aplicar não faz o serviço dele bem feito, entenderam? Aí não adianta de nada, se o cara que vai aplicar não sabe usar uma técnica adequada, se aplica sem usar a agulha adequada, acontece refluxo, a medicação vem para a tela subcutânea, o paciente fica cheio de nódulo, cheio de caroço, aí esse paciente fica bravo, volta na farmácia bravo, falando que tá com caroço no bumbum, não volto mais naquela farmácia. Você voltaria? Conta para mim nos comentários. Se você fosse numa farmácia para tomar uma medicação prescrita pelo teu médico e fosse feita uma aplicação inadequada que te deixasse com um monte de caroço no bumbum, com dor, com desconforto, onde você não teve um atendimento individualizado, um atendimento único, humanizado, você voltaria? Eu não voltaria, gente. Eu não voltaria. E sabe o que é pior? Paciente que não foi bem atendido, ele vai sair falando mal pra caramba. Isso é péssimo pro estabelecimento, isso é péssimo pro profissional. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é maravilhoso quando você faz o injetável e o paciente olha para você e agradece e diz: nossa, que mão de anjo você tem, nossa, que mão leve você tem. E como a gente costuma dizer por aqui, que mão boa você tem. Só que ser um profissional mão boa não é só aplicar leve, é fazer tudo direitinho. É escolher a agulha certa, é escolher a técnica certa, é aplicar no músculo certo, é aspirar a medicação para ver se não pegou vaso, é usar o procedimento adequado, é atender bem o paciente, é fazer um pós-atendimento, é um conjunto. Ser uma mão boa é tudo isso. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Vamos lá para o segundo caso de farmácia agora. Eu não estou dando conta de ler o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Eu vou focar aqui nos 3 casos que eu quero passar nessa live e depois eu vou lá para as dúvidas de vocês, ok? Isso! A Aurélia diz que tá no caminho certo, é isso aí. Não se esqueça, hein? Depois que acabar a live, vocês têm que vir se inscrever pro evento. Quero ver todo mundo lá no grupo de WhatsApp, porque esse evento vai ser incrível, tá? Vai ser um evento realmente muito especial. Vai começar no dia 2. Então vamos lá. Segundo caso de farmácia. Esse aconteceu comigo, tá? Esse é das antigas. Esse é das antigas e eu quis trazer esse caso aqui. Tinha alguns parecidos e muitas perguntas que me foram colocadas na caixinha perguntando sobre aplicar injeção com estômago vazio. Se era certo, se era errado, como é que era isso. E aí eu me lembrei desse caso que aconteceu comigo quando eu era recém-formada, há mais de 20 anos atrás, lá em 1997. Tá? Primeiro ano que eu estava trabalhando, eu atuava em unidade básica de saúde. Eu fui a primeira farmacêutica do estado do Paraná a assumir responsabilidade técnica por uma UBS, um posto de saúde. Naquela época a gente não tinha farmacêuticos atuando em unidades básicas de saúde. E eu sempre tive uma experiência muito grande com injetáveis, eu sempre tive muito perto de injetáveis. Eu tive um conhecimento muito legal na minha graduação com uma professora maravilhosa que foi a minha grande inspiração para a aplicação de injetáveis, professora Rosimeres. Se você estiver assistindo minha live, gratidão, porque foi você que plantou essa sementinha em mim.
E quando eu comecei a trabalhar, eu sempre, toda a vida, trabalhei com injetáveis. Então, olha o que aconteceu comigo. Eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. E aí eu quero que vocês tragam isso para sua realidade, se já aconteceu com vocês também. Eu apliquei uma penicilina benzatina num rapaz jovem, devia ter 19 ou 20 anos. E quando eu apliquei a penicilina, né, tinha prescrição médica, estava tudo direitinho, preparei a penicilina, apliquei, ele era bem magrinho, mas eu apliquei com uma agulha 30/8, porque penicilina é droga de depósito, então a gente tem que preferir aplicar com uma agulha mais longa para fazer bem profunda. Calibre 8, porque é uma substância que está em suspensão, então eu preciso que aquele buraquinho, aquele orifício que eu mostrei aqui no canudinho seja maior para a medicação fluir bem. E apliquei no glúteo com Trilene Z. Eu estava terminando de aplicar e aí o rapaz começou a falar: doutora, eu tô passando. Ele não conseguiu falar o mal e o cara foi desmontando na minha frente, gente. Eu tirei rapidamente a seringa do glúteo, podia ter se machucado, né? Eu tava ali, faltava um tiquinho para injetar. E ele desmaiou. E foi uma correria tremenda, tá? Foi um apavoramento muito grande, porque era a penicilina benzatina e o rapaz desmaiou. E aí você tem toda uma preocupação de verificar se aquilo é um sinal de anafilaxia ou se era apenas um desmaio. E não era anafilaxia. Ele não tinha nenhum sinal, nenhum sintoma de anafilaxia, tá? Ele simplesmente desmaiou, ele perdeu os sentidos. Daí então ele desmaiou. Eu fui segurando o rapaz, deitei ele, acomodei a cabeça dele no chão. A primeira coisa que eu fui verificar foi respiração, o pulso, e ele rapidamente ele foi voltando. Por que aconteceu isso? A questão aqui é: por que o meu paciente desmaiou? O que aconteceu com o meu paciente? Depois eu descobri que ele estava com hipoglicemia. Essa criatura acordou às 4 horas da manhã para ir para a unidade básica de saúde se consultar. A unidade abriu às 7h30 da manhã, eles começaram a distribuir as fichas de consulta, então ele já estava ali desde as 4 horas da manhã na fila. Aí abriu o posto, daí começou as consultas, aí passou pela consulta médica, depois da consulta ele passou para a farmácia, onde eu fiz a dispensação e então fui fazer a aplicação. Ele foi tomar essa injeção, era perto de 11h30 da manhã e essa criatura estava de estômago vazio, sem comer nada, tá? Deu ruim, gente. Por que isso aconteceu? Por total inexperiência da pessoa que aplicou. No caso, eu. Sim, gente, eu já errei. E é justamente por eu já ter errado que hoje eu posso estar aqui falando com vocês com propriedade, para que vocês não cometam os erros que eu já cometi. E a minha falha principal, sabe qual foi? Não fazer a anamnese do meu paciente. E hoje, como eu bato nesse ponto aqui com vocês, como eu converso com vocês e como eu falo com vocês da importância de vocês fazerem uma boa anamnese antes de aplicar o injetável. De olhar nos olhos do paciente, de perguntar para ele se ele já tomou a injeção, se tomou alguma vez, se teve alguma reação, como é que ele lida com isso. E naquela circunstância, eu tinha que ter perguntado para ele, era próximo do horário de almoço, era cerca de 11h30 da manhã, eu tinha que ter perguntado, faz quanto tempo que você se alimentou? Então, você associa, você tem aí a hipoglicemia do paciente associado a todo o estresse emocional e a dor da penicilina benzatina, porque a penicilina benzatina é uma substância que causa muita dor, que dá dor na hora da aplicação. Então você teve uma sucessão de fatores que culminaram nessa hipoglicemia, na queda momentânea ali na diminuição da circulação cerebral, que fez com que o meu paciente desmaiasse e depois logo ele voltou. Então fica a dica. Você tem que conversar com o paciente e perguntar quanto tempo faz que ele se alimentou. Se ele falar para você, eu acabei de comer, você não vai fazer injeção também. Por quê? Porque aí você pode ter náusea e vômito com a aplicação do injetável.
Aí vocês vão me pedir, prof, mas isso vai acontecer com todos os medicamentos? Não tem como afirmar isso, tudo depende das características individuais do paciente. Mas o fato é que ele precisa ter se alimentado e precisa ter transcorrido pelo menos os 40 minutos, porque aí a gente já vai ter um processo de digestão bem avançado, adiantado, e então eu poderia fazer a aplicação do injetável. Mas aqui qual foi a minha falha? Falta de conversa, falta de olhar nos olhos do paciente, falta de fazer uma boa anamnese, porque se eu tivesse feito a anamnese e se eu soubesse que ele estava tanto tempo sem comer, eu teria dito para o paciente, melhor que você vá para casa almoçar e depois de 40 minutos, 1 hora, você volta que eu vou fazer a injeção em você, tá bom? Coloca aí para mim nos comentários, já aconteceu isso com alguém aí? Me conta, já aconteceu com vocês, sim ou não? Deixa eu tentar acenar, não vou conseguir acenar para todo mundo. Já aconteceu com alguém? Melhor, eu vou refazer a minha pergunta. Vocês perguntam para o paciente há quanto tempo ele se alimentou quando vocês vão fazer uma injeção? Ou isso nem passa pela cabeça de vocês? Precisa perguntar, tá? A gente precisa fazer uma boa anamnese, precisa perguntar isso para o paciente. Então, aconteceu comigo. Era recém-formada, não tinha experiência nenhuma. A gente esquece. A Liliane diz que não pergunta. A gente esquece, Liliane, tá? Olha lá, a Aurélia também não pergunta. E tá tudo bem. Não perguntava, mas agora sim. Que coisa boa, eu fico feliz. Sinal que eu já ensinei alguma coisa para vocês nessa noite, né? São detalhes. Cada detalhe desse vai compondo um bom aplicador de injetáveis para eu ter um profissional mão boa, tá? É aquilo que eu digo, ser uma mão boa é um conjunto. Gente, eu tenho que saber muita coisa. Eu tenho que saber um pouco de farmacologia, eu tenho que saber o efeito do medicamento, eu tenho que saber qual é a agulha que eu uso, qual é a técnica que eu uso, onde é que eu vou furar. Meu Deus, prof, é muito difícil. Não é difícil. Calma. Vem participar da jornada do aplicador de injetáveis, que vai começar no dia 2 de novembro, que eu vou mostrar tudo isso para vocês de uma forma simples e descomplicada, tá bom? Então, depois que acabar a nossa live, você clica lá no link da minha bio e faz a inscrição para o evento, que é 100% online e gratuito. Até quanto tempo sem se alimentar? Você tem que avaliar, tá? Se faz mais de 3 horas que a pessoa se alimentou, você já tem ali já começa a ter uma hipoglicemia, né? Levando-se em conta, vamos fazer uma conta assim. Eu tomo café da manhã às 8, geralmente vou almoçar meio-dia, 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas. A cada 4 horas as pessoas estão se alimentando. Então você avalia a situação. E a pessoa vai te dizer, nossa, eu tô morrendo de fome, fia. Eu tava lá naquela UPA desde as 7 horas da manhã para arrumar consulta. Chegou na minha vez, consultei. A moça da farmácia falou que não tinha essa bendita dessa injeção, tive que vir aqui. Aí, gente, olha a falta de sensibilidade de algumas pessoas. Imagina o paciente contando isso para você. Ele já conta que ele tá cansado, que ele tá estressado, que ele tava lá na UPA, que ele teve que fazer o exame. Quantas horas faz que essa criatura tá andando atrás de coisa de saúde? Ela não comeu, tem que perguntar. Quando eu digo que o óbvio tem que ser dito, o óbvio também tem que ser perguntado, tá bom? Então, anota aí, o óbvio tem que ser dito e tem que ser perguntado, beleza? Vamos lá. Agora eu vou falar do caso 3, pra gente fechar a live dessa noite. Vai ser uma live rapidinha, né? É isso aí, minha gente, eu venho aqui... Eu honro o teu tempo, porque eu sei que o teu tempo é muito precioso. Então, vamos lá, sem enrolação, caso 3. O caso 3, na verdade, eu quero dar algumas dicas para vocês. O caso 3 foi um desabafo. Na verdade, não chega a ser um caso, tá? A Sabrina tá perguntando como proceder em caso de anafilaxia. Sabrina, eu já fiz uma live sobre esse assunto, tá? Não vai dar pra gente falar sobre isso agora, mas um profissional
que domina a aplicação de injetáveis, ele tem que saber socorrer uma anafilaxia na farmácia, ele tem que estar preparado para isso. Eu já fiz live aqui falando desse assunto. Isso é uma coisa muito importante e eu inclusive discuto isso dentro do meu método do Injetáveis Descomplicados, tá bom? Mas aí depois você dá uma olhadinha aqui no meu IGTV, que tem live aqui falando sobre isso. Eu já fiz uma live só para falar sobre anafilaxia na farmácia, tá certo? Então esse desabafo que chegou na caixinha era o seguinte, a pessoa colocou para mim, não lembro agora o nome da seguidora que mandou. Os pacientes não respeitam o intervalo correto das aplicações da prescrição. Como eu faço para resolver isso? Então, gente, aqui é uma coisa que está muito relacionado à comunicação. Sabe isso que eu acabei de falar para vocês, de saber se comunicar com o paciente, de ser objetivo, de dizer o óbvio, e aí eu falo também de assertividade, de ir direto ao ponto. Mas, acima de tudo, você tem que se mostrar seguro. O que eu quero dizer? Se você fala com o paciente assim: olha, dona Maria, o médico falou que é para a senhora tomar uma por dia, tá? Então a gente está fazendo essa agora, amanhã a senhora volta. É uma coisa. Agora, comunicação e postura assertiva de um profissional que domina a aplicação de injetáveis e que ele sabe o que ele está fazendo. Dona Maria, esse medicamento que eu vou aplicar na senhora é um medicamento muito importante e o doutor passou a injeção porque ele quer um efeito mais rápido, tá bom? Então eu preciso que a senhora colabore, que a senhora seja uma boa paciente. Eu vou fazer a aplicação na senhora no local onde não vai doer, pode ficar tranquila porque eu tenho bastante experiência e a gente vai fazer essa aplicação de um modo que vai ser muito confortável para a senhora, mas para esse medicamento ter um efeito legal, para a senhora ficar bem, eu preciso que a senhora volte amanhã no mesmo horário para eu fazer a aplicação, tá bom? Então eu já vou anotar aqui para a senhora, ó, a senhora vai levar essa via da declaração de serviço farmacêutico, esse documento aqui, chegar em casa a senhora prega na porta da geladeira, mas a gente também pode agendar para a senhora na agenda do seu celular. Quer que eu agendo para a senhora quer me dar aqui o celular? Vocês estão me entendendo, gente? Fala para mim, vocês fazem isso? Vocês são assertivos dessa forma com o seu paciente? Se você não mostrar quem manda, ele não vai obedecer. Se você ficar cheio de mimimi, não tem nenhum tom de voz que exerça seriedade, que demonstre confiança, que demonstre, nossa, como aquela farmacêutica falou comigo, que educada, que prestativa, ela me explicou tudo, ela escreveu, aí a mulher chega em casa e fala: marido, fui lá naquela farmácia nova que abriu, gostei, viu? Gostei daquela farmacêutica. A menina explicou tudo pra mim, falou tudo do remédio, como é que vai ser, que ele vai fazer efeito, mas ela falou muito pra mim, que eu tenho que ir amanhã no mesmo horário. Que hora que você vai jogar bocha amanhã? Ah, a minha bocha é às 7 horas. Não, então você tem que me levar antes lá na farmácia para fazer aquela injeção. Vocês estão me entendendo? Agora responde para mim, vocês estão sendo assertivos dessa forma com o seu paciente? Porque você tem que ser assertivo, você tem que olhar nos olhos dele e você tem que transmitir para o paciente segurança, senão ele não vai te obedecer, ele não vai voltar para fazer a injeção no horário certo. E não vai dar certo se ele não seguir a prescrição, a posologia. Você não vai manter o nível plasmático na corrente sanguínea. Volta lá para as aulas de farmacologia, minha gente. Não é à toa que a gente estuda 5 anos na faculdade de farmácia, não é à toa que vocês têm farmacologia, que vocês têm farmacocinética, que a gente fica estudando aquele monte de curva de medicamento e o pico plasmático, como é que é a importância de se seguir regime posológico. A mesma coisa para os injetáveis, tá? Então, quando o médico prescreve que é 1 a cada 24 horas, você tem que fazer direitinho. Ah, vai dar final de semana, minha farmácia não tá de plantão. Então, você já orienta o seu paciente. Olha, a minha farmácia não vai estar de plantão no domingo, mas eu já vou ver aqui no cronograma da cidade, que mora em cidade pequena,
É assim que funciona, eles já sabem qual é a farmácia que vai estar de plantão. A farmácia do fulano vai estar de plantão, então é só a senhora se dirigir até a farmácia e levar esse documento, que é a declaração de serviço farmacêutico, mais a prescrição médica que eles vão aplicar na senhora. Vocês estão me entendendo? É assim que você resolve esse problema. E seja assertivo, e olhe nos olhos, e seja objetivo, e joga a responsabilidade no colo do paciente. Porque o paciente também tem que ser um bom paciente, né, minha gente? Só que ninguém fala isso para ele. Ninguém explica para ele que ele tem que ser um bom paciente. E ser um bom paciente, entre as coisas, entre os atributos de ser um bom paciente, está obedecer à posologia prescrita pelo médico. Mas se o farmacêutico, o atendente, o balconista que dispensar, não dizer exatamente para ele o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E tá tudo certo, ele não tem obrigação de saber, quem tem obrigação de ensinar é quem vendeu a medicação. Vocês estão me entendendo? Vocês podem ficar bravos comigo, tem gente que fica bravo quando eu falo assim, tem gente que fala, prof, você é muito sonhadora. Gente, eu tô aqui para dar o meu melhor para vocês e para ensinar para vocês aquilo que é certo. Todo mundo tem um livre-arbítrio, cada pessoa vai fazer aquilo que acha que deve fazer. Então faça bem feito, faça com amor, faça com carinho, faça com capricho para o seu paciente. Porque é bom para você, porque é bom para o seu paciente. Se eu quero ter eficácia terapêutica, eu tenho que fazer tudo certo. Não adianta um médico, é o que eu acabei de dizer agora há pouco. Não adianta o médico ter uma prescrição maravilhosa se o cara lá da farmácia não sabe aplicar direito. E a gente tá cheio de farmácia por aí com profissionais que não sabem aplicar, que não usam a declaração do serviço farmacêutico, que não sabem o que é fazer um rodízio, que não sabe escolher uma agulha para aplicar, que não sabe aplicar no ventroglúteo para trazer mais segurança, comodidade e conforto para o paciente. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu tô aqui, para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, eu volto a frisar. É muito importante fazer anamnese, receber bem o paciente, olhar ele nos olhos, entender o problema dele, orientar ele sobre as novas administrações, entregar a declaração de serviço farmacêutico na mão dele, porque você tem que preencher 2 vias, uma fica com você, uma fica com você na farmácia, uma vai com o paciente, grampeia ela na prescrição médica, explica para o paciente que se ele não levar a receita médica, ele não vai conseguir tomar a injeção, porque pode não ser aplicada por você na próxima administração, ele pode ir na farmácia do vizinho, na outra farmácia do outro bairro, ou ele vai viajar e ele vai tomar lá em outro lugar, e aí se você fez um bom atendimento, você registrou tudo na declaração de serviço farmacêutico. Você registrou lá, aplicado no glúteo direito com trilha em Z, com agulha 30/8, nossa! Como eu queria pegar uma prescrição dessa na próxima administração, aí eu pego, falo, poxa, que profissional que aplicou essa injeção, hein? Então foi aplicado no glúteo direito, agora eu vou aplicar no glúteo esquerdo. Vocês estão entendendo como as peças se encaixam? Faça o que você tem que fazer bem feito. Dê o seu melhor. O seu paciente merece, a sua consciência merece, o mercado de trabalho merece. Se você se dispõe a fazer alguma coisa, faça bem feito. Outro dia eu conversei com uma pessoa e ela me disse que ela não sabia fazer trilha em Z e que ela aplicava contraceptivo na farmácia mesmo sem fazer a trilha em Z. E aí eu falei para ela, tu me desculpa, mas eu não aplicaria. Mas como assim? Eu vou deixar o paciente embora sem aplicar? Falei, guria, se tu não faz a trilha em Z, tá tendo refluxo? E daí, tá, a conversa foi desenrolando muito, eu descobri que tinha refluxo. Que adianta? Que adianta fazer mal feito? Que adianta não fazer direito? Submeter o meu paciente a possíveis reações adversas e o pior, né, minha gente? No caso do contraceptivo, o paciente pode engravidar se tiver refluxo e se perder a medicação. Eu vou falar muito disso na jornada do aplicador de injetáveis, tá? Vocês estão me entendendo? Então é isso.
Faça o teu melhor, dê o melhor para o teu paciente, porque ele merece, porque você merece. Você precisa fazer o melhor, tá certo? Então, gente, é isso, tá? Eu vou olhar aqui as dúvidas, deixa eu fazer o convite para vocês novamente. Vai começar no dia 2 de novembro a jornada do aplicador de injetáveis, um evento 100% online e gratuito que eu vou oferecer. Se você quer participar, você é meu convidado, é só clicar no link que está aqui no meu perfil do Instagram, clica no link, faz tua inscrição e entra no grupo VIP de WhatsApp. Nesse grupo eu vou compartilhar todos os links das aulas, eu vou mandar o material de apoio e na semana que vem a gente começa com as lives de aquecimento. A gente vai ter 3 lives importantes na semana que vem, segunda, quarta e sexta. Então a gente tem live aqui no Instagram, segunda, quarta e sexta, são as lives de aquecimento para o evento, porque o evento mesmo começa no dia 2, no dia do feriado, na terça-feira, às 20 horas pelo YouTube. Mas é legal que você se inscreva para você entrar no grupo e para você receber tudo, tá bom? A Sabrina tá dizendo que quer aprender a trilha em Z. Vem pro evento, Sabrina. Vem pro evento porque eu vou explicar a trilha em Z nesse evento, tá bom? O que a Sabrina colocou? Prof, a declaração de serviço farmacêutico também se entrega ao paciente ou é um documento de posse da farmácia? Não, você tem que entregar, Sabrina, tá? Pela RDC 44 da Anvisa, você deve fazer ela em 2 vias, então você já preenche ela com carbono. Uma via fica com você na farmácia e uma via vai com o paciente. Durante o evento, a jornada, eu vou falar tudo da declaração de serviço farmacêutico, principalmente as questões éticas envolvidas nisso e o quanto esse documento pode ser importante para você, tá? Deixa eu ver que perguntinha que colocaram aqui. Ah, não são perguntas. Não, tem uma pergunta. Você conhece a técnica do fecho de ar? Após aspiração, acrescenta 0,5 ml de ar à solução aspirada. Técnica do fecho de ar. Olha, Aurélia, nunca ouvi falar dessa técnica e vou te dizer o que eu penso disso, tá? Ar no músculo causa dor. Não vejo por que injetar o ar depois no paciente. Pior, quando a gente está aplicando o injetável, a gente não pode ficar movimentando a agulha na pele do paciente. Então eu sempre falo aqui que a gente tem que aspirar, né? Eu ensino, vou continuar sempre ensinando a aspirar, embora a gente tenha aí algumas controvérsias com relação a isso, e eu já falei disso aqui em algumas lives. A gente teve uma recomendação do Programa Nacional de Imunização de não aspirar para aplicar a vacina. E eu continuo ensinando a aspirar mesmo que seja a vacina, porque quando eu introduzo a agulha na pele do meu paciente, eu preciso puxar o êmbolo para eu perceber se pegou vaso. Porque quando pega vaso, o canhão da agulha tinge de vermelho rapidinho. Aí não pegou vaso, eu tô lá injetando a medicação. Se eu mexer essa agulha na pele enquanto eu tô injetando, eu posso colocar essa agulha no vaso. Então imagina se eu injetar ar nesse vaso. Posso provocar uma embolia? Então eu não vejo o porquê fazer isso que você colocou ali. Nunca vi esse procedimento. Nunca vi falar em nenhum artigo, em nenhum livro e acho bem estranho, mas é o meu ponto de vista, né? Depois, se você quiser me mandar um direct para me contar sobre isso, que agora eu fiquei até curiosa, que coisa nunca vi isso na minha vida, tá bom? O que a Laudiceia disse? Prof. Patrícia, sempre maravilhosa em suas explicações. Obrigada, muito obrigada. Que a Marília está colocando aqui, na sala de aplicação, converse com o paciente, porque muitos pacientes já chegam com muito medo. Exatamente, converse com o paciente, diga a ele que a aplicação não irá doer. Olha só, Marília, você falou uma coisa interessante, né? Eu sempre ensino para os meus alunos, dentro do meu método, que a gente não pode mentir para o paciente. Então, existem formas diferentes de você comunicar. Vai doer, você vai ter um leve desconforto, entenderam? Você não mentiu, mas você não falou que vai doer, então diga que ele vai ter um leve desconforto. Quando você
diz que vai aplicar no ventroglúteo, e eu vou falar disso lá na jornada. O paciente não vai sentir dor? Gente, é impressionante, porque ele só sente um leve desconforto. Ele realmente praticamente não sente dor. Mas não é legal falar, ai, você não vai sentir dor. Essa injeção vai doer? Você vai ter um leve desconforto e ponto. Então o cérebro da pessoa já recebe aquilo de uma forma diferente, tá bom? Eu vou desabilitar os comentários pra gente fazer um print. Vamos fazer a nossa foto, a foto da live semanal? Vamos lá, pose para foto então, vocês se preparam aí, faz o print, depois posta lá no Instagram, marca a Prof. Patrícia e marca lá na foto, hashtag jornada do aplicador. Eu quero ver todo mundo na jornada do aplicador de injetáveis, tá bom? Foto então. Foi? Printaram? Isso aí. Mais alguma pergunta? E aí a gente já vai para os finalmente e vamos encerrar a nossa live, né? Eu quero agradecer muito todos vocês que participaram aqui comigo, tá? Obrigada, Sabrina. Imagina, não precisa agradecer, eu faço com muito amor. Todos vocês, todos estão convidados para a jornada do aplicador de injetáveis. Estou esperando a inscrição de vocês, o link está aqui na bio. Pode compartilhar com todos os amigos, com todos os colegas de trabalho. A gente começa o Esquenta na segunda-feira com uma live bem especial. Então teremos live segunda, quarta e sexta. E a jornada começa no dia 2 de novembro. E depois da jornada eu vou abrir inscrições para o meu método Injetáveis Descomplicados, o curso que tem ajudado muitos profissionais a dominar a aplicação de injetáveis, o curso que tem contribuído para a inserção desses profissionais no mercado de trabalho, para melhorar o desempenho desses profissionais no mercado de trabalho, tá bom? Beleza? Boa noite, bom descanso, que Deus abençoe cada um de vocês, um beijo grande no coração e eu espero vocês no nosso evento. Segunda-feira tem live, hein? Espero vocês na primeira live do Esquenta aqui no Instagram. Um beijo, até mais, gente!